falando no mercado de crédito privado, também o mercado de DCM, né, nos últimos anos, né, ele tem passado por uma transformação muito relevante, também em função de todas essas inovações regulatórias, também das inovações tecnológicas que estão sendo acopladas, que obviamente uma coisa não voa sem a outra, né? Então, assim, o regulador também precisa estar alinhado para que a gente tenha esse progresso tecnológico, né? E aí a gente começou a ver cada vez mais empresas de porte menor, né? Que talvez seria caro, custoso para ela acessar o mercado de capitais, podendo ter esse acesso. E na ponta também do investidor, esse investidor também conseguindo acessar esse tipo de produto, né? Oportunidades interessantes, custos acessíveis também, né? E com menor processo, com menor intermediação ali, quando você pensa na cadeia de quem está envolvido, estruturando a operação, distribuindo e tudo isso, né? Hoje, olhando um pouco mais agora, falando sobre esse mercado, né? Você tem uma ideia de qual que é o tamanho desse mercado, no qual que vocês estão inseridos agora, né? E que está sendo, de certa forma, destravado por tudo isso que a gente acabou de falar, né? E quais são as perspectivas de crescimento, né? Como é que vocês estão mirando e junto com isso, entender como a Peer tem aproveitado essas oportunidades, qual que é o norte dela em navegar esse mercado e colher essas oportunidades, né? Boa. Eu costumo dizer que a gente está inserido em 2 mercados trilionários. Tá? De um lado, a gente tem um mercado de crédito para pequenas e médias empresas, sim, que é o que fomenta, obviamente, o mercado de investimentos em renda fixa, né? Crédito privado. Então, a concessão atual só de antecipação de recebíveis, por exemplo, no Brasil passa de R$ 1 trilhão, né? Sim. Então, o que a gente brinca lá a gente precisa ter 10% desse mercado, a gente precisa ter 1%. Isso já é relevante se a gente conseguir transformar os primeiros 1% desse mercado, né? Sim. E do lado do investidor, é um mercado também muito grande. Captação em renda fixa no ano passado no Brasil quase atingiu R$ 1 bilhão, né? R$ 1 trilhão. Então foi 750 bilhões de reais, né? Olha só. De captação nova, então crescimento gigantesco, quase 50% em relação ao ano anterior. Nossa, pô. Então tá muito forte, né? E é praticamente um mercado infinito, assim, Bruno, porque o mercado de investimentos no Brasil dá para dizer que ainda é recente, né? Sim. Você teve de 2017, estava lendo dados da B3, de 2017 até 2023, um crescimento de 1000% na base de investidores. Olha só. Da B3. Sim. Né? Então, é 10 vezes, né? Então, você consultas no Google sobre investimento estão dobrando a cada ano, né? Então, assim, o interesse, a dedicação em se capacitar, em entender melhor sobre investimentos, está se popularizando, né? Isso muito influenciado, obviamente, pelo acesso digital. Sim. O canal principal de acesso à informação hoje no Brasil é o YouTube, para investimentos. Fricção baixíssima. Fricção baixa. Acesso muito mais fácil. Com tickets menores também. O ticket diminuiu muito, o que significa, hoje, acho que 10% dos investidores da B3 são classificados como classe C, que é um cenário muito diferente de 2017. Então, está acontecendo esse movimento de maneira que eu acho que a gente não consegue nem prever o tamanho do mercado, né? Claro que o contexto todo econômico do Brasil, de juros altos, de incerteza, ele faz com que esse investidor que está entrando, ele busque mais previsibilidade, ele busque segurança. Sim. Então, isso é um fator que a gente leva em conta, assim, quem quiser entrar nesse mercado tem que lidar com isso, né? E é engraçado porque tem um contraponto no comportamento do brasileiro, do investidor, que é aceitar alguns riscos que às vezes ele nem entende o que está fazendo, que vão no outro extremo, né? Sim, sim. A gente já vê, por exemplo, a gente tem um hábito de mapear as redes sociais para entender o que tem sido discussões relevantes dos consumidores em busca de investimento, né? E a gente já vê, por exemplo, 2% das conversas relacionadas a apostas, né? Mas aí a aposta nem é investimento. Mas ele entende como investimento, sabia? Isso é que é o grande isso que eu falo, tem um certo tá... contraponto, né? Que é interessante, a gente tem que entender o que acontece, mas tem essa busca por segurança, por previsibilidade, ao mesmo tempo que tem as apostas, né? Sim. Então, a gente faz essa leitura para, obviamente, tentar levar a educação e soluções que encontrem um lugar aí onde você pode ter rentabilidade sem precisar fazer apostas
que você não entende o que está fazendo, né? Então, com mais inteligência. Então, essa é a nossa missão, é fomentar esse crédito do lado das pequenas empresas e, do outro lado, colocar isso como opção de investimento também de forma tokenizada, e a gente pode falar mais por quê, né? Sim, sim. Mas em relação à sua pergunta, assim, é um mercado realmente trilionário no Brasil, muito grande. E especificamente em crowdfunding, que é esse segmento que a gente escolheu entrar, te dando os números, 2024 foi um ano assim, de crescimento absurdo. Sim. A gente chegou a 1.400 milhões de reais em emissões dentro do arcabouço do crowdfunding. Né? Então foi realmente um crescimento que a gente não esperava passar de 1 bilhão tão rápido, que é praticamente um ano de autorização da CVM para as fintechs operarem nesse arcabouço, e foi muito rápido. E lembrando também que quando a gente está falando, e até a criação do veículo, da modalidade também pela CVM ao longo do tempo, abriu esse espaço tremendo para que a gente tenha emissões menores, mais ágeis e tudo mais, né? Então essa é a primeira camada. Depois tem a camada de tokenização, que é mais uma questão, mas a gente também tem limite do tamanho da operação também, né? Então, considerando esse limite ainda, vocês ainda tiveram esse volume aí. Exato. Porque às vezes a gente pensa nisso no mercado de crédito privado old school, às vezes o cara numa porrada ele faz metade desse valor, né? Então, assim, eu acho super relevante quando a gente traz isso para o contexto do que tem de limitações, obviamente para a modalidade, porque é assim que ela tem que rodar, e do que ela consegue trazer a mais para o mercado, né?